A Fábula de Psique, de Michu de Miyake, tradução de Moraes Rosa, voz Iba Mendes. Houve em tempos uma filha de um rei, tão maravilhosamente linda, que todos ficavam em êxtases diante dela. Comparavam-no a Vênus e achavam que Vênus não era mais radiosa. E como era impossível acreditar que semelhante beleza fosse apanágio de uma criatura humana, levantou-se um templo à princesa, como se ela fosse uma divindade. As suas irmãs mais velhas, que eram feias, encheram-se de despeito, mas a sua inveja pouco valeu, comparada com a de Vênus, que concebeu logo o desígnio de se vingar. Um dia confiou a sua cólera a Eros. Se és verdadeiramente meu filho, disse ela, vai estremecer de indignação perante o ultraje que me acabam de fazer. Os mortais ousaram pretender que eu tenho na terra uma rival, e por causa dela abandonam o meu culto. Já se não fazem sacrifícios nos meus altares, toda a sua devoção é agora para a indigna criatura a qual me preferiam. Eu deviam pedir a Zeus que aniquilasse os homens com os seus raios, mas os homens são cegos e insensatos e, portanto, irresponsáveis. Não são eles que devem ser castigados, mas sim essa orgulhosa filha de rei, que aceita para ela as homenagens que me são devidas. Ó meu filho, conto contigo. Toma o teu arco, desce à terra e vinga-me de um modo ruidoso. Eros abraçou os joelhos alvos de Afrodita. Fizeste bem em contar comigo, ó minha mãe. Assim como tu és a mais bela das deusas, também eu sou o mais ardiloso dos deuses. Fica certa de que a orgulhosa princesa há de em breve ser desprezada por aqueles que a adoram. Dize-me só como ela se chama. Chama-se Psique. Está bem, vou renovar as flechas do meu carcaz e visitá-la. Eros não teria andado melhor, não fazendo tais juramentos, senão depois de ter visto a princesa, porque apenas a viu, ficou de tal forma deslumbrado que se esqueceu de tudo o que prometera. Demais, é sabido que o pequeno Deus era muito propenso a esses deslumbramentos e que o prejúrio era mesmo um dos seus princípios, mas o que lhe não era habitual era experimentar o estranho sentimento que o dominou ao ver Psique. Eros já não podia iludir-se. Esse sentimento era amor, e tanto o caso o perturbou que se picou com uma das flechas destinadas à princesa. Desde então ficou vencido, era vítima de si próprio, pois que o veneno das suas flechas lhe penetrara no sangue. Traidor! Traidor! Gritou Vênus a seu filho do alto do Olimpo, e arrepelava os seus longos cabelos de ouro em gestos de desespero. Apolo acorreu aos seus gritos, e Vênus recebeu-o nos braços, transida de dor. Ó filho de Zeus! Exclamou ela, que desgraçada sou! Não me vingarás tu, o primeiro a quem amei? Se não és um ingrato, alguma coisa deves tentar em meu favor. Não deves ter esquecido as horas deliciosas que passamos juntos na ilha de Rhodes, enquanto sobre nós choviam as rosas. Será possível, dize-me tu, que me conheces bem, será possível que uma criatura humana seja mais bela do que Afrodita? E dizendo isto, lançara ao pescoço de Apolo os seus lindos braços trêmulos, os seus lindos braços róseos de veias azuladas, cujo círculo encerra toda a embriaguez. Apolo estremeceu, jurou a Vênus que não tinha esquecido a ilha de Rhodes, e assim lhe provou. Depois disse-lhe: escuta, Afrodita, encontrei o meio de te desembaraçar dessa Psique, que os homens adoram tão cegamente, que poderia julgar-se que lhe recuso a minha luz. Sabes que possuo sobre a terra muitos oráculos?
vou inspirar um de modo a aconselhar ao pai da indigna princesa que imole a filha pela sua própria mão. Não, pediu Vênus, não desejo que ela morra. O suplício não seria bastante longo. Tens razão, que seja apenas exilada, para que os homens a esqueçam e para que nesse exílio sofra os mais atrozes tormentos. De fato, o pai de Psique não tardou em ir consultar o oráculo de Apolo. O rei estava inquieto por causa da filha, que não se resolvia a escolher um esposo entre os numerosos pretendentes que por ali corriam de todos os pontos da terra, invocando em vão os seus títulos de glória ou de riqueza. O último que chegara era um príncipe poderoso, cuja aliança teria sido preciosa e cujo rancor devia ser temível. Psique recusara-o, como fizera aos outros, não por orgulho, mas por um vago pressentimento de que o esposo, para quem ela estava reservada, não vivia entre os homens. O rei foi perguntar ao oráculo se os pressentimentos de sua filha não a enganariam. Ó rei, respondeu o sacerdote a quem Apolo inspirara, Psique apenas se ilude em parte sobre o seu destino. O que deve desposá-la não se encontra em verdade entre aqueles que se têm apresentado na tua corte, mas que não espere um glorioso Himeneu, porque o esposo, para quem ela está reservada, é um monstro horrível, que fugiu dos pântanos envenenados de Cítix. Se queres salvar o teu reino e o teu povo das devastações do monstro, é preciso que conduzas tua filha, em trajos de luto, ao cimo de uma montanha, e que aí a abandones. O rei era um bom rei, que mais amava ainda o seu povo do que os seus próprios filhos. Apesar do seu desespero, resolveu obedecer ao oráculo. Que desolação em todo o reino, num dia em que Psique, coberta de véus negros, foi conduzida ao som de flautas funerárias, fora das portas da cidade. Toda a população soluçava compungida. Todos juravam que preferiam perecer, vítimas do monstro, a deixarem partir a divina Psique. Mas o rei, dominando a sua própria dor, conservou-se inflexível e, sublime de resignação, subia a passos lentos atrás de sua filha, a montanha maldita, onde devia abandoná-la. Mais calma e submissa ainda à vontade dos deuses, Psique ia serena e resoluta. Os trajos de luto não conseguiam ocultar-lhe a beleza. Vendo-a passar, as árvores estremeciam de amor e, para lhe atapetar o caminho, deixavam cair-lhe aos pés as suas flores e as suas folhas. Depois de terem caminhado muito tempo, chegaram a uns rochedos, apenas frequentados pelas águias. Era o local designado pelo oráculo para o exílio. Um longo grito de angústia se escapou de todos os peitos, quando o rei, depondo em último beijo na fronte da filha, se voltou bruscamente para fugir, trespassado de dor, mas encontrando ainda em si a força precisa para ordenar aos seus vassalos que o seguissem. Apenas em meio da tristeza geral, as irmãs mais velhas choravam lágrimas hipócritas, porque pensavam: agora que Psique está morta para os homens, os pretendentes serão para nós. Quando todos a abandonaram, Psique, lançando um olhar em redor de si, não viu por toda parte senão abismos. Esperava a cada instante ver sair de um deles o monstro que devia ser seu esposo. Então sentiu que toda a sua resignação falecia e deixou-se invadir pelo temor. As pernas cambalearam-lhe, os braços ergueram-se-lhe como que para implorar uma salvação misteriosa, e caiu de costas sobre o solo. Mas qual não foi o deslumbramento de Psique quando tornou a descerrar as pálpebras? Em vez dos sombrios princípios em meio dos quais a tinham abandonado, não havia agora em redor dela senão colunas de jaspe, paredes de ágata, pavimentos de diamantes. Em vez do rochedo sobre o qual caíra desmaiada, um leito de penas de cisnes, suportado por coluna de ouro,
onde ela repousava sob um dossel de púrpura. Já não estava cobertos de véus de luto, mas de estofos preciosos, tão maravilhosamente tecidos com o próprio cinto de Vênus, e não pôde deixar de sorrir-se, reparando nas preciosas pedrarias que lhe adornavam os braços e o peito, e nos carbúnculos que lhe fulguravam nos artelhos. Ergueu-se para melhor se assegurar de que não sonhava, atravessou salas imensas, cada vez mais maravilhosas, e chegou a um amplo terraço, de onde a vista se espraiava até longe, sobre jardins encantados. Por entre as alamedas odorantes, floridas de plantas raras, passeavam pavões magníficos de longas caudas machetadas. Em uma vasta piscina, de onde a água corria em cascatas, vogavam cisnes, de uma ilha de coral para outra. Ao fundo, sobre um bosque de mirtos, duas rolas arrulhavam. "Onde estou eu? Onde estou?" exclamava Psique, e o Zéfiro murmurou-lhe ao ouvido: "Não te assustes, princesa. Fui eu quem, enquanto estavas desmaiada, te transportei docemente para aqui. Estás no palácio de teu esposo." "O quê? O meu esposo? O monstro horrível? Será possível que ele habite em tão maravilhoso palácio?" "Não sei dizer-te mais nada, bela Psique. Mas pelo menos dize-me quando virá ele visitar-me." "Esta noite, tem paciência." Psique queria ainda interrogar o seu confidente aéreo, mas ele voava já, e a princesa viu apenas na água da piscina os ondeados de azul e prata que o Zéfiro desenhara ao fugir. A seguir viu-se rodeada de ninfas que se ofereciam para servir e para lhe satisfazer todos os seus caprichos. Como lhe pareceu que o carro de Apolo se demorou a percorrer o céu, mas por fim caiu a noite, e as ninfas levaram a princesa para o seu leito, depois de a terem magnificamente adornado e paramentado. De súbito, Psique ouviu junto dela uma voz deliciosa que lhe murmurava: "Estás contente, princesa, com o palácio que para ti fiz construir?" E ao mesmo tempo sentiu em volta da cintura um abraço acariciador. "Quem és tu? Quem és?" exclamava ela, trêmula de perturbação e de prazer. "Não te assustes, sou teu esposo, não esse monstro horrível que o oráculo te anunciou, esse oráculo mentiroso, mas sim aquele que os teus pensamentos previam te estava destinado. Desejaria falar-te mais daquele por quem és amada, mas não posso. É mesmo forçoso que me conserve invisível aos teus olhos." "De fato," respondeu Psique, "sinto que não pode ser um monstro, porque são meigas as tuas palavras. Não creio que haja música mais deliciosa para deslumbrar a alma. São tão ternas as tuas carícias. Não creio que se possa tornar a carne mais feliz. Fala, meu amigo, fala, que sou toda tua. Mas por que me impões este suplício de não te ver?" "Não me interrogues, não posso responder-te. Eu te vejo e isso deslumbra-me. No dia, porém, em que tu me visses, perder-me-ias para sempre." "Perder-te, perder-te, mas como poderia eu consentir em te perder? Submeto-me, pois, meu senhor, meu esposo, porque eu já não tenho mais do que um desejo, obedecer-te em tudo o que exigires de mim." É possível descrever o que foi essa noite de delícias? Noite muito curta, de resto, porque ao romper da aurora, Psique chorava só no seu leito. O esposo misterioso partira aos primeiros alvores da madrugada e já não ouvia a voz cariciosa que dizia coisas perturbadoras. No entanto, nas noites seguintes, ele voltou e deu-lhe delícias sempre novas. Em uma dessas visitas, Psique pediu-lhe: "Ó meu senhor, sem ti os dias são longos, apesar de todos os encantos que prodigalizaste nesse palácio, e eu esmoreço até a noite esperando-te. Tu, que podes fazer tantas maravilhas,
Não te dignarias fazer com que minhas irmãs mais velhas viessem de tempos a tempos fazer-me companhia? As tuas duas irmãs que te detestam, nem deves pensar em tornar a vê-las. Quando foste conduzida ao exílio, elas tiveram dificuldade em ocultar a sua alegria. Não, eu as vi chorar, e demais eu as amo. Juro-te que, se nos encontrássemos, elas teriam com isso tanta alegria como eu. E como Psique insistisse ainda, o amante disse-lhe: não quero passar aos teus olhos por um egoísta, que te quer só para si. Amanhã verás tuas irmãs, mas suspeita dos seus conselhos. De fato, no dia seguinte, as duas feias princesas chegaram ao palácio encantado, transportada também nas asas do Zéfiro. Quando observaram todas as maravilhas entre as quais Psique vivia, duvidaram do que viam, entreolharam-se estupefatas, mordia-lhes o coração uma inveja atroz, pareciam sucumbir ao seu despeito. Psique reanimou-as com um cordial generoso, servido em taças de ouro incrustadas de rubis. Então crivaram sua irmã de perguntas: és feliz? Extremamente feliz. Tanto melhor, e eu que receava que o monstro, teu esposo, te tivesse já devorado. O meu esposo não é um monstro. Ah, então não é tão cruel e repelente como o oráculo anunciara? Eu nem mesmo podia esperar um tão terno Himeneu. O fato é que há poucos príncipes que te pudessem dar um tal luxo. O luxo é-me indiferente. O que me encanta nele é... E Psique apareceu um pouco embaraçada. É? Perguntaram as duas irmãs com dobrado interesse. É a doçura da sua voz, a sedução da sua linguagem. Apenas isso, mas as suas feições como são? É um homem de elevada estatura, de tronco robusto, capaz de manejar como Hércules as mais pesadas massas de armas, com a graça delicada de Adonis? Talvez isso sim. Não pareces bem certa do que dizes. Apresenta-no-lo, pois assim ficaremos melhor inteiradas. Mas não vais ter ciúmes de nós, demais, creio que é esse o teu dever. Certamente, mas hoje é impossível satisfazer os vossos desejos. Meu esposo está ausente. Aonde foi ele? Ignoro. Não te disse? Então é porque te não ama. Não, ele me ama muito. Não, ele não te ama. Depois de poucos dias de Himeneu, deixar-te assim só não é ação de um homem apaixonado. Em breve as duas feias irmãs se tornaram tão indiscretas e maliciosas que Psique, chorando, acabou por lhes confessar que não conhecia seu esposo. Então elas riram com um riso mau. Ah, por que não o disseste há mais tempo? Pela casta Diana, se teu esposo te proíbe que procures conhecê-lo, é porque ele é um monstro horrível que o oráculo de Apolo anunciara. Deves protestar, deixaste-te iludir, eis tudo. No teu caso, no teu lugar, havia de saber com o que contava, e esta noite mesmo, sem mais demora, acenderia uma lâmpada no momento oportuno, para tudo ficar sabendo. Eis precisamente, disse Psique, o que me é proibido. Novamente o riso aflorou aos lábios das duas irmãs. Efetivamente ele deve ter as suas razões para isso, mas se tu fores hábil, como poderá teu esposo saber que transgrediste a sua proibição? Viremos visitar-te uma outra vez, e então hás de elucidar-nos melhor. Por que será que os maus conselhos são aqueles que se aceitam de melhor vontade? Veio a noite, nos braços de seu esposo, Psique pensava na conversação que tivera com suas irmãs. De repente, tendo percebido que o seu misterioso amante adormecera, levantou-se e acendeu uma lâmpada. Que indescritível perturbação a dominou, quando, aproximando a luz do leito, viu o divino Eros.
Havia tanta graça no dormir do pequeno Deus, no seu braço dobrado debaixo dos anéis louros do seu cabelo, nos seus lábios de rosa como que entreabertos por um beijo, em todo o seu corpo adorável, cujo esplendor a claridade da lâmpada aumentava ainda, que Psique estremeceu em um espasmo delicioso. Mas nesse instante, uma gota de azeite caiu de suas mãos trêmulas sobre o peito nu do seu divino esposo. Ó Psique, que fizeste? Exclamou ele. Eu apenas pusera uma condição ao nosso amor, a tua confiança cega, e tu não soubeste ir até ao fim da prova. A tua impaciência e a tua curiosidade perderam-nos. Devia saber que um verdadeiro amor não admite a suspeita. Adeus, Psique, adeus. Não eras digna de um amor divino. E dizendo estas palavras, Eros desaparecera, e com ele todo o magnífico palácio onde Psique vivera tão feliz, mas por tão pouco tempo. Em redor dela não havia agora senão os sombrios precipícios, em meio dos quais o rei seu pai a abandonara. Então, com os olhos desvairados, olhou para o fundo de um desses abismos, onde, em meio de um ruído atroador, rolava uma torrente, saltando sobre os rochedos, semelhante a um monstro coberto de espuma. Eros, Eros, perdoa-me, exclamava ela, visto que não soube ser tua esposa, que eu seja desse monstro furioso. E precipitou-se na torrente que bramia a seus pés. Algum tempo depois, as irmãs da infeliz Psique, impacientes por conhecerem os resultados dos seus maus conselhos, chegavam ao cimo da montanha, esperavam que o Zéfiro viesse de novo buscá-las para as transportar ao palácio maravilhoso, mas quando o chamaram, foi um vento furioso que respondeu ao seu chamamento e que as arrastou por sua vez para o fundo dos abismos. No entanto, a torrente onde a desditosa Psique se lançara não quisera a sua presa. Abrandando subitamente as suas águas impetuosas, depusera carinhosamente a desesperada em um leito de relva. Mas que importava a vida a Psique, se de futuro teria de viver viúva de Eros, o seu divino esposo? A princesa vagueava, pois, sem fim e sem esperança, não sabendo mesmo onde encontrar um abrigo, e contudo sentia já estremecer-lhe no seio o fruto de seu tão curto himeneu. Extenuada de fadiga, entrou um dia em um templo de Ceres para ir repousar alguns instantes, e como ela pedisse à deusa que se compadecesse dos seus males, esta respondeu-lhe: não é a mim que deves implorar, pobre Psique, mas sim à vingativa Vênus. Pareces ignorar que a tua desgraça provém da sua inveja. Se queres pôr um termo ao seu ódio por ti, é indispensável que vás humilhar-te a seus pés e pedir-lhe perdão de seres tão bela. Psique correu a um templo de Afrodita. Ó Vênus, se é verdade ter te ofendido, digna-te ter piedade das minhas lágrimas. Se eu era bela, ó deusa, repara que já o não sou. Tenho derramado tantas lágrimas que os meus olhos já não têm brilho. Tenho sofrido tanto que todo o meu corpo emagreceu. Se fui culpada, eis-me já castigada. Tu és a mais radiosa das divindades, reconheço. Eu era indigna de ser esposa de teu filho e não peço já uma tal ventura. Não quero senão obter de ti o fim dos meus tormentos, alcançando a graça de morrer. Apenas ela terminara esta comovente oração, apareceu a cruel Cipres. Não, os teus tormentos não terminaram, disse ela. Tu não só arrebataste a minha glória, mas também o meu próprio filho. Tu não podes esperar tão prontamente o perdão de teus crimes. Para o merecer é necessário que sofras ainda novas provas. Psique submeteu-se a tudo. Por ordem de Vênus, a tristeza e a solidão fustigaram-na com os seus espinhos, sem que ela soltasse um queixume. Novamente obedeceu sem revolta, quando a mãe de Eros a constrangeu a separar em alguns minutos, em um imenso montão de grão,
o trigo da cevada e de aveia, correu através de rochas aguçadas e de arestas cortantes, em busca de um floco de lã dourada no dorso de uma ovelha sagrada, e teve ainda de tirar água em uma fonte envenenada, cuja guarda estava confiada a dragões furiosos. Em cada um desses duros trabalhos, esperava ela encontrar a morte, mas esta não vinha. Finalmente, teve uma última esperança, quando Vênus a mandou descer aos infernos para ir pedir a Proserpinas um estojo de beleza. Proserpina há de apoderar-se de mim, pensou ela, eu mesma lhe pedirei que o faça. Mas Proserpina respondeu-lhe, não te quero nas sombras do Averno, que deve ser um lugar de tormentos e que, pelo simples fato da tua presença, seria uma mansão de delícias. Não te aceitarei, senão quando o próprio Zeus mo determinar. Volta depressa a levar este estojo de beleza a Vênus. A deusa ficará tão contente de o possuir, que não deixará de se mostrar um pouco mais clemente. Para que seria que a rainha dos infernos fez esta última recomendação? Psique talvez não tivesse tido a ideia de abrir o estojo, mas desde que lhe proibiu, a curiosidade que a perdera já uma vez, perdeu-a novamente. Ainda não tinha alcançado a terra quando se resolveu a abrir a tampa do cofre. Imediatamente saiu dele um vapor infernal que envolveu a imprudente nos seus turbilhões negros. Psique caiu, inanimada, mas Eros continuava a amar a esposa perdida e, depois de tantas súplicas, revoltou-se contra a crueldade de sua mãe. Correndo para junto de Psique desmaiada, reanimou-a com um beijo e, tomando-lhe a mão, disse: vem, ó minha linda esposa, já sofreste muito, vamos pedir justiça a Zeus. E Zeus comoveu-se, porque se não podia ficar insensível perante a graça daquele par tão radioso, Eros e Psique, de mãos dadas, suplicando que lhes permitisse amar-se, o soberano do Olimpo ordenou mesmo que se fizessem núpcias magníficas, e foi uma festa incomparável. Todos os velhos deuses choravam, rejuvenescidos, perante o espetáculo daquele Himeneu, e o néctar e a ambrosia correram em ondas. Psique, tomando das mãos de Hebe uma taça de licor que dá imortalidade, esvaziou-a completamente, ao som das mais extraordinárias aclamações, bebera a eterna beleza, e pouco tempo depois ela lançou ao mundo a volúpia, o fruto do seu amor divino. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.